Imagine que alguém bata na porta da sua casa e avise que toda a cidade vai ser destruída. A cidade vai ser destruída! A cidade vai ser destruída! O que você faria? Será que daria tempo para você pegar tudo que você gosta e avisar a todos os seus amigos para fugir da sua cidade que vai ser destruída? Mamãe! A cidade será destruída! Toda a cidade será destruída! Vamos embora! Na história de hoje nós vamos ver alguém que passou por essa situação. Ele e toda a sua família tiveram que fugir de uma cidade, porque a sua cidade seria destruída. E a destruição não seria nada simples, seria com fogo e muito fogo. Olá, bom dia, juniores! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Hoje é o dia 13 de fevereiro. Meu nome é Abraão, nós estamos na lição número 7 dessa revista que está muito legal. Separe a sua Bíblia, separe a sua revista, porque a nossa lição já começou. Separe também a sua ofertinha, separe o livreto de oração. Acorde, todos vocês que ainda estão dormindo. Acorda, já está na hora de começarmos a nossa aula de hoje. A nossa lição está falando sobre Deus e a criação. Na aula de hoje nós iremos estudar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Meu nome é Abraão, como eu já falei para vocês. Hoje nós iremos estudar essa lição que é preciosa. É uma lição muito abençoada, com ótimas lições. Não é uma lição muito alegre, é uma lição um pouco triste. Ela é uma lição para nós refletirmos. Nós iremos refletir sobre essa história, que nós iremos estudar daqui a pouco. Antes disso, eu gostaria de dar boas-vindas! Boas-vindas, visitante! Boas-vindas para você também, junior, visitante junior, ou até mesmo mais velhinhos também, né? Temos vários adultos de mais de 60 anos que assistem às nossas programações e que também são crianças dentro de si. E Jesus, ele falou, é necessário nós sermos como crianças para nós entrarmos no reino de Deus. Então, boas-vindas para vocês também, sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade. A casa é de vocês, curtam o vídeo, comentem aqui embaixo, compartilhem o vídeo com os seus amigos. Não deixe de participar e levar a palavra do Senhor para muitas outras pessoas. Nós iremos hoje começar a nossa aula número 7, com a oração do dia 13. Vamos orar? Vamos orar? Hoje é dia 13. Vamos orar. Salmo 13, versículo 5, que diz: há muita alegria naquele que tem Jesus no coração. Eu confio no teu amor, Senhor. O meu coração se alegra na tua salvação. Orando os salmos. Senhor, que desde cedo possamos sentir a alegria de ser salvo por Jesus. Orando pelas crianças do Djibouti. Senhor, seja com as crianças que sofrem e não podem ter contato com seus coleguinhas por terem se tornado cristãos. Meu Deus, graças nós te damos pela tua grande bondade, pelo teu grande amor, pela grande salvação que o Senhor nos oferta, que o Senhor nos oferece em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Nós te louvamos, Senhor, pela grande salvação que o Senhor nos oferece na cruz do Calvário, pelo Senhor nos salvar por causa do teu grande amor por nós. Eu peço, Senhor, que o Senhor fale com cada um de nós poderosamente através do teu Santo Espírito, agindo através da tua palavra, que o Senhor venha falar e ministrar aos nossos corações, pois nós necessitamos, nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Amém? Deus, ele vai falar com você nessa manhã. Antes de nós começarmos a nossa aula, eu já comecei a falar um pouquinho sobre a aula de hoje, não é mesmo? Agora eu tenho uma pergunta para vocês. A pergunta é: o que é o pecado?
O que é o pecado? Alguém pode comentar aí embaixo? Alguém sabe o que é pecado? Vai ganhar um parabéns, hein? Aquele que acertar, aquele que responder certinho vai ganhar um joinha, vai ganhar um parabéns. Pecado é tudo aquilo que nós pensamos, falamos ou fazemos que não agrada a Deus. Pode ser uma mentira, a desobediência, a fofoca, a briga, falar palavrão e muitas outras coisas. O pecado, ele não agrada a Deus. Deus odeia o pecado, odeia. A Bíblia diz que Jesus, ele veio com uma missão. A missão de Jesus é acabar com as obras do diabo. Ele veio acabar, aniquilar com o pecado. E Jesus, ele veio nos libertar do pecado. Para nós não vivermos mais pecando, para nós não vivermos mais na prática do pecado, nós não vivemos mais no pecado. Este é o maior presente que Deus ele nos dá. Esse é o maior presente que Deus ele nos oferece, Júnior. O maior presente que Deus nos dá é nós podermos morar no céu. Nós podemos morar no céu. E não somente morarmos no céu, mas nós morarmos no céu com Ele. É nós sermos amigos dele. Esse é o maior presente de todos. Para isso, nós necessitamos muito largarmos toda a vida de pecado. Nós precisamos confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós só assim iremos conseguir ter direito à salvação. Só assim que nós iremos ter direito à vida eterna. Porque vocês sabem, lá no céu não entra pecado. Lá no céu, com Deus, pecado não existe. Agora que nós falamos um pouquinho sobre o pecado, nós vamos relembrar a aula anterior. Quem lembra da aula anterior? Nós estudamos na aula anterior a lição 6, falando sobre Abrão. Vocês se lembram da aula passada que nós aprendemos um pouco sobre Abrão? Abrão, ele era o quê? Ele era amigo de Deus. Abrão, nós estudamos que ele era e ele é amigo de Deus. Olha que legal. Por que Abrão foi chamado, né, de amigo de Deus? Por quê? Porque Abrão obedecia sempre a Deus. Abraão, ele era muito obediente a Deus. E uma das consequências, porque tudo aquilo que você planta, você colhe. Uma das consequências de você ser amigo de Deus é você ter bênçãos. É você ser abençoado. É você ter chuvas de bênçãos sobre a sua vida. Então, Abraão, ele plantava obediência. Por ele plantar obediência, ele era amigo de Deus. É junto. Amigo de Deus é um obediente. Obediente à mãe, obediente ao pai, né? Isso tudo é uma colheita. Qual é a colheita de você ser obediente? É você ter uma vida longa. É você ser abençoado. É você ter muitos bens também. É você ter muita riqueza. Mesmo que seja riqueza espiritual, saúde. Gente, dinheiro não é nada perto de saúde. Quando você não tem saúde, você não tem dinheiro que possa comprar a sua saúde. Então, sim, você ser uma pessoa que não fica doente, que não tem doenças graves, isso é uma riqueza impagável, impagável. Então, Abraão, ele era muito abençoado. E quando você está debaixo de uma bênção, as bênçãos de Deus, ela é como uma chuva. E a chuva, ela cai sobre você e cai sobre aqueles que estão ao seu redor também. Então, Abraão, ele era tão abençoado que aqueles que estavam ao seu redor também eram abençoados. E isso incluía quem? Ló. Ló era o sobrinho de Abraão. Ele foi junto com Abraão lá de onde eles vieram, que Deus mandou Abraão sair da terra que ele estava. E Ló era um sobrinho que veio junto. E eles eram muito abençoados. E eles sempre andavam juntos.
E eles tinham muitos gados, muitos animais. Eles começaram a ter tantos animais que eles já não conseguiam mais ficar perto um do outro. Eles tinham tanta coisa, imagina, que por causa dos grandes números de animais e empregados, eles começaram, os empregados deles, a brigar um com os outros. Porque um animal atacava o outro, um comia a comida do outro. E estava ficando bem difícil controlar aquele monte de animal. Imagina, controlar aquele monte de animaizinhos. Era muito difícil, né? Aqueles monte de animaizinhos, os homens estavam quase perdendo o controle. E uma tragédia poderia acontecer. Uma verdadeira catástrofe. Os animais poderiam começar a fugir. Ou então começar a atacar as outras pessoas. Os animais poderiam começar a se atacar uns aos outros, e os próprios animais iriam acabar morrendo. Seria muito triste. Os bichinhos tão valiosos poderiam morrer. Então, Abraão e Ló conversaram sobre a situação, e eles decidiram que o melhor era eles se separar. Eles moravam em uma região chamada Canaã, uma terra de muitos campos. Abraão e Ló decidiram que eles deveriam se separar. Um iria para um lado, o outro iria para o outro. Mas eles não sabiam ao certo qual caminho era melhor. Onde eles encontrariam melhores campos para os seus gados, para os seus animais. Por isso, uma outra briga, uma briga ali, poderia surgir entre Abrão e Ló. Poderia acontecer uma briga, mas Abrão, pela graça de Deus, ele foi muito esperto. Ele falou para Ló: nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. A terra está toda aí. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Abraão, ele decidiu confiar em Deus. E Ló nem pensou duas vezes. Ló olhou e falou bem assim: olha, eu vou escolher então o que eu quero, hein? Você tem certeza que você não vai... É eu que... Ah, então tá bom. Ló, ele escolheu o que ele bem entendeu. Ele olhou sem dar importância para o seu tio. Ele escolheu o que ele falou, pensa assim: essa parte aqui é melhor. Ele escolheu uma cidade que tinha umas belas planícies, umas gramas verdinhas. Ele olhou e falou: nossa, meus animais vão ficar muito bem neste local. Meu tio é um bobo, ninguém mandou ele deixar eu escolher. Eu vou escolher a melhor parte daqui. Então ele escolheu uma bela planície. Assim ele poderia criar seu gado em paz, pensou ele. Agora vai ser só sombra e água fresca, pensou Ló. E muitas vezes nós também somos assim. Nós não nos importamos com os outros, não é mesmo, juniores? E nós fazemos coisas erradas, sem nos preocuparmos se nós estaremos ou não agradando as outras pessoas. Ló foi parar em uma cidade chamada Sodoma. Nessa cidade vivia um povo muito ruim, que cometia pecados horríveis, terríveis, contra o Senhor. As pessoas ali eram cruéis, eram maldosas, e elas faziam muitas coisas erradas, horrorosas e terríveis contra o Senhor. As pessoas ali, elas não queriam ser corrigidas, jamais. Elas nunca queriam ser corrigidas. E Ló vivia nessa cidade, com a sua família. Mas mesmo assim, graças a Deus, Ló, ele vivia fiel a Deus. Ló, ele se mantinha firme naquilo que ele cria, naquilo que ele acreditava, nas suas convicções. Para a glória de Deus, ele permanecia fiel ao Deus de Abrão, mesmo rodeado de pessoas terríveis,
pessoas que cometiam atos abomináveis, atos horrorosos. O pecado de Sodoma foi aumentando, ao ponto de Deus decidir. Deus, ele falou: chega! Irei destruir essa cidade horrível. Irei destruir também Gomorra, que fica próximo dessa cidade de Sodoma. Mas antes disso, Deus, ele se lembrou de Ló e se lembrou de Abrão, porque Ló era parente de Abrão. E como Abrão orou pela vida de Ló, Deus, ele se lembrou de Ló e falou: irei enviar 2 anjos àquela cidade para tirar Ló, para conversar com Ló, para ele sair daquela cidade, porque eu irei destruir aquela cidade. Então, Deus enviou 2 anjos para aquela cidade. Que maravilha, que bênção! Para alertar, para avisar. E quando aqueles anjos chegaram ali, eles avisaram Ló. Ló, ele chamou os anjos, né? Pensando assim: são pessoas, são visitantes, venham. Ele era muito bondoso, não passe a noite aí na cidade, passa aqui dentro. Então eles falaram: não, a gente vai ficar aqui. Não, vem que eu insisto. Aí eles entraram e Ló foi e convidou eles lá pra dentro, né? A cidade era tão ruim, juniores, mas a cidade era tão horrível que todos os homens daquela cidade, todos, do menor até o maior, a Bíblia diz que dos velhinhos até as crianças, todos eles se chegaram à porta da casa de Ló para querer fazer coisas más com Ló e para fazer coisas más com os anjos que estavam na casa de Ló. Olha que terrível, olha que coisa abominável, olha que coisa terrível, horrorosa. E quando eles chegaram ali, eles acharam que eram pessoas normais, mas eles não sabiam que eles eram os anjos de Deus. E Ló falou bem assim: eu não vou deixar eles fazerem nada de ruim com os anjos. Eu irei proteger os anjos, eu irei proteger estes homens. Só que quem precisava de proteção era o próprio Ló. Quem precisava de proteção era Ló. E foi aí que os anjos de Deus fez com que aqueles homens que estavam cercando a casa ficassem todos o quê? Cegos. Eles ficaram cegos. E a Bíblia diz que eles ficaram tão cegos que eles já não conseguiam achar a maçaneta da porta. E eles se cansaram de procurar a maçaneta da porta. Glória a Deus por isso. Porque Deus livrou. E Deus, ele livra. E os anjos de Deus falaram para Ló: Ló, arrume-se depressa. Pegue sua mulher e suas 2 filhas e saia daqui. Vá embora logo daqui. Nós iremos destruir essa cidade. A cidade vai ser destruída. Aí Ló ouviu aquilo e ficou: gente, eu acho que não vai demorar tanto assim não. Os anjos tiveram que pegar Ló pela mão, ele e as suas filhas. Vamos logo, vocês estão achando que eu tô brincando? Eu não tô brincando, não tem tempo para vocês fazer mais nada. Não dá tempo para vocês salvar mais nada da sua casa. Vocês não vai ter como. Vão logo. E os anjos pegavam eles pelas mãos. Arrume-se depressa. Agora, corre, salva a sua vida. Não olha para trás, nem para em lugar nenhum. Fuja para as montanhas. Imagina, né? Os anjos olhou assim, talvez ele estava lá mó tranquilão, né? Imagina você aí na sua casa. O anjo chega: fuja para as montanhas, corram para as montanhas. A cidade será destruída, a cidade vai ser destruída. Aí eles: o que você está falando? Corra! Aí o anjo, né, que pegou ele pelas mãos: vão logo. E eles: até parece, mas aí como eles viram que Deus tinha operado o milagre dos homens da cidade ficando cegos, eles devem que acreditaram ainda mais na palavra do anjo de Deus. E graças a Deus, eles fugiram da cidade. Eles saíram correndo.
igual os anjos de Deus apressaram eles. E ele simplesmente pegou suas filhas, a esposa, e saiu daquele local. Saíram correndo da cidade, foram para a montanha. E de repente, quando Ló já estava um pouco longe de Sodoma, começou a cair fogo do céu. Imagina eles ouvindo, né? Onde a cidade estava caindo chuva, mas não era uma chuva normal, era uma chuva de fogo e enxofre naquela cidade. E essa chuva diferente, né, destruiu aquelas duas cidades. E todos os habitantes, e as plantas, e as árvores daquela região. Neste momento, a mulher de Ló, enquanto fugia, ela ficou curiosa e olhou para trás. No mesmo instante, ela virou uma estátua de sal, juniores. Ela virou uma pedra de sal. Imagina, você correndo, 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 e você ouvindo e aquela barulhada, e de repente os raios, trovões, e o fogo, enxofre, e raios, e de repente naquela chuva tenebrosa acontecendo, você lembra da sua casa. Você lembraria do que, Júnior? Você lembraria do celular? Nossa vida, meu celular, o save do meu jogo ficou para trás. Como eu farei sem o meu celular? Deus mandou eu fugir, mas eu não vivo sem o celular. As redes sociais, o que te aprisionaria? Os jogos, as redes sociais, os meus amigos, que ficou para trás. A minha casa, as minhas mansões. Imagina, por exemplo, Ló, né? Nossa, eu tinha tantos animaizinhos e eu não queria perder um e outro. E os meus empregados que ficaram para trás cuidando dos meus animais. Olha a quantidade de coisa que Ló deixou para trás, a sua esposa deixou para trás. Olha a quantidade de coisas que eles deixaram para trás e tudo sendo destruído. Muito triste, né, Junior? Infelizmente, a mulher de Ló não foi salva. E ela não foi salva porque ela ficou preocupada com o que ela deixou para trás, juniores. A fé e a confiança dela não estava mais em Deus. Ela não tinha o seu coração nas coisas do céu. Ela não tinha. Ela tinha os seus corações, o seu coração, a sua vida, os seus pensamentos nas coisas materiais. O seu coração, apesar das advertências dos anjos, apesar dela ter visto um milagre acontecendo de pessoas ficando cegas, o seu coração, e apesar dela ouvir os trovões, e ela ouvindo os raios, e ela ouvindo o som das tempestades, e ouvindo o barulho daqueles grandes pedaços de rochas de fogo caindo do céu, apesar disso, a Bíblia diz que ela ficou com seu coração, com seus pensamentos nas coisas materiais. E ela olhou para trás, ela esqueceu do mandamento, ela se esqueceu, juniores, da ordem de Deus, que era não olhar para trás. E neste momento, quando ela olhou para trás, a Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. Ela virou uma estátua de sal. Ló e as suas filhas continuaram fugindo para as montanhas. E eles moraram lá até o fim das suas vidas. Até o fim das suas vidas. Eles ainda queriam falar, deixa eu morar numa cidadezinha pequenininha ali, ó. Não quero morar para as montanhas, porque vai que alcança ainda. Eles ainda ficaram questionando e acabaram no final ainda morando nas montanhas. Até o fim das suas vidas. Quando Abraão e Ló precisaram se separar, Ló foi egoísta e não se importou em ficar com a melhor parte da região para morar. No entanto, com o tempo, a cidade onde eles moravam começou a ter muitos problemas, a tal ponto que Ló teve que fugir de lá. Teve que fugir de Sodoma. No fim das contas, Ló, que era um homem rico, abençoado, ele acabou morando em um lugar isolado.
e perdeu toda a sua fortuna quando a cidade de Sodoma foi destruída. Ele ainda perdeu a sua esposa. Olha que tristeza. Pois a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Nós aprendemos com essa história que a nossa confiança deve estar somente em Deus. Nós precisamos obedecê-lo em todos os momentos e reconhecê-lo como o nosso maior tesouro. Nós precisamos, juniores, porque hoje não é diferente. Deus, ele nos chama para nós, eu, você, sermos amigos de Deus, igual a Abrão. Ele nos chama e para isso nós precisamos obedecer a Deus e confiarmos em Deus em tudo, em todas as coisas. Isso não significa que nós não iremos jamais pecar na vida mais, mas que nós iremos sempre viver uma vida de oração a Deus. Nós iremos sempre confessar os nossos pecados a Deus e aos nossos pastores, aos nossos líderes, aos nossos pais, e nos arrepender sinceramente de todos os nossos pecados e entregar todos os nossos pecados a Deus e não fazer mais aquilo que nós fazíamos antes. Assim Deus irá nos perdoar e nos limpar de toda a culpa, juniores. Só assim que Deus irá nos perdoar. E glória a Deus por isso. Aleluia! Por quê? Porque Deus, ele te perdoa, junior. Você que às vezes, junior então, né? Junior é uma época que eu sei, né? É difícil, é muito difícil. Ô, época desobediente, né? Merece um monte de vara. Merece muita vara mesmo. Merece vara não, junior? Vocês são muito desobedientes, né? Pelo amor de Deus. Você, não sou desobediente, não. Deus tá vendo, junior. Deus tá vendo. Né? Eu não sou mentiroso, comentou um junior. Eu não sou mentiroso, comentou, né? Já contou a mentira daí, né? Já começou mentindo. Mas graças a Deus, que Deus, ele te perdoa, junior. Deus, ele perdoa a sua desobediência por às vezes você falar que você fez a lição e você não fez. Deus, ele perdoa você por às vezes você falar para o seu pai alguma coisa, mas você está no seu coração com outra coisa. Deus, ele perdoa você por às vezes você se achar melhor do que o seu irmão. Deus, ele perdoa você por às vezes você querer ser melhor do que a outra pessoa. Deus, ele te perdoa por você ser desobediente. Deus, ele te perdoa nessa manhã. Graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Aleluia! Por quê? Porque Deus, ele perdoa a todos aqueles que se chegam a ele com o coração inteiro, com o coração feliz e alegre por saber que Jesus Cristo nos limpa de toda a culpa e que hoje nós temos uma nova vida. E você sabe que quem é feliz pelo perdão de Deus, o que ele faz? Quem é feliz pelo perdão que Deus nos concede gratuitamente na cruz do Calvário, ele faz também? Ele oferta, claro. Quem é feliz na casa de Deus, ele oferta com alegria. Então vamos agora estar ofertando, junior. Graças a Deus por isso. Vamos ofertar com alegria? Está aparecendo aí no nosso vídeo. E quem quiser também pode trazer hoje no culto à noite uma ofertinha com alegria, com o coração bem alegre. Aqui embaixo você pode estar pedindo a ajuda dos seus pais para estar ofertando nos nossos meios digitais. Amém? Vamos ofertar? Pode achar, invocar-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto.
Olha, graças a Deus, o Senhor Jesus, ele morreu em nosso lugar. Glória a Deus por isso. Nós temos até aqui, ó, um outro bonequinho. Um bonequinho. O Senhor Jesus, ele morreu no meu lugar. Ele morreu no seu lugar. Ele carregou toda a nossa culpa. Todo o peso do pecado, ele carregou no nosso lugar. E se nós vivermos assim, em obediência a Deus, nós também seremos salvos do fogo. Sim, porque há de vir, juniores, um fogo sobre todo mundo. Irá matar todos os que não obedecem a Deus. Todos. Vocês sabem, juniores, nós vivemos dias extremamente maus. Igual na época de Sodoma e Gomorra. Infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas roubam, as pessoas matam, as pessoas falam, as pessoas pensam, as pessoas fazem coisas más, as pessoas fazem coisas ruins. Infelizmente. Mas Deus irá destruir este mundo com fogo, juniores. Deus, ele vai destruir todo mundo com fogo. A palavra de Deus diz isso. Os anjos de Deus hoje, eles anunciam assim como eles anunciaram na época de Ló. Eles anunciam. E somente os que ouvem as vozes dos anjos de Deus e se escondem no sangue de Jesus Cristo. Somente aqueles que se escondem no sangue de Jesus Cristo e somente aqueles que não olham para trás é que vão ser salvos do fogo que há de vir para acabar com todo mundo. Os anjos de Deus hoje estão proclamando, e nós que somos professores de vocês, juniores, os pastores da igreja, vários ministros da igreja, eles têm pregado insistentemente desde que Jesus ele anunciou no mundo pela primeira vez, que assim como aconteceu nos dias de Sodoma e Gomorra, assim como aconteceu, o mundo também vai ser destruído por fogo. E só vai ser salvo aqueles que não olham para trás. Jesus ele falou, lembre-se da mulher de Ló, porque aqueles que quiserem salvar a sua vida, perderá a sua vida. Aqueles que hoje não se esconderem em Cristo, aqueles que hoje não obedecerem, vão morrer. Vão morrer. Então, como está a sua vida hoje, Junior? Por isso que eu falei, a lição hoje é bem reflexiva, né? A lição hoje é para nós pararmos e pensarmos, como está a minha vida diante de Deus? Será que eu tenho obedecido em tudo? Que vocês possam, eu espero de todo o meu coração, Junior, que todos vocês vivam uma vida de dedicação e obediência a Deus em tudo. Eu espero de coração, para a glória de Deus, que vocês todos tenham uma vida de consciência de que o mundo que nós vivemos hoje vai ser destruído, mas que a nossa vida, ela não está aqui. Tudo que nós temos não pertence às coisas dessa terra, mas o nosso tesouro está no céu. As coisas que nós mais nos importamos, as coisas que verdadeiramente mais nós amamos, estão no céu, está com Deus. Assim como Abrão, ele tinha suas coisas nas promessas daquilo que iria vir. Que nós possamos confiar nas promessas de Deus. O nosso maior tesouro é as mansões celestiais. O nosso maior tesouro, para a glória de Deus, é a Nova Jerusalém, juniores. O nosso pensamento, o nosso coração deve estar em nós queremos ir morar no céu. Com Deus, é nós sermos amigos de Deus. Vocês precisam ser amigos de Deus, juniores. Vocês precisam realmente ter um relacionamento com Deus. Porque Deus, ele criou você. Deus, ele te ama. E Deus, ele um dia vai voltar, mas ele vai voltar somente para aqueles que são amigos dele. Para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, eu gostaria de falar para vocês a respeito da nossa memorização de hoje,
que está em Romanos, no capítulo 6, o versículo 23, que fala: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Então nós vimos, juniores, que os pecados cometidos pelo povo levaram ao juízo de Deus. Que você viva uma vida sem pecado. Que o Espírito Santo, que vocês clamam, a sua maior oração, junior, deve ser pedindo para você ter uma vida cheia do Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo pode te convencer dos seus pecados. Somente o Espírito Santo, eu falando, vocês não vão ouvir nada. Outras pessoas falando, vocês não vão ouvir absolutamente nada. Mas se o Espírito Santo de Deus tocar na vida de vocês, e essa é a minha maior oração pela vida de vocês, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, ele preencha a vida de vocês. A minha oração, o meu desejo, a minha maior vontade é que a vida de todos vocês, juniores, seja uma vida cheia, transbordantes do Espírito Santo de Deus. Eu oro para que vocês tenham uma vida de verdadeira devoção a Deus. Eu oro para que vocês realmente entregam tudo aquilo que vocês têm a Deus. Tudo aquilo que vocês têm para Deus, que é todos os seus desejos, tudo aquilo que vocês amam. Eu oro para Deus para que vocês não mais fiquem amando jogos, porque eu sei o tanto que Deus fica triste por vocês dedicar tantas horas a jogos, enquanto vocês não dedicam a mesma quantidade de horas em oração. Deus, ele ama tanto vocês. Então que vocês, pela graça de Deus, recebam o Espírito Santo na vida de vocês. E a minha maior oração, que Deus, ele possa atender a minha oração. E não somente a minha oração, mas que vocês saibam que essa é a oração de todos os professores. Essa é a oração dos nossos pastores. Essa é a oração de cada líder do Ministério Marcas do Evangelho. É uma vida de oração e jejum e leitura da Bíblia. Por quê? Porque somente assim que o Espírito Santo vai vir e vai habitar nas nossas vidas. Amém, juniores? Que vocês possam orar também. Que vocês também possam pedir, implorar, porque não adianta nós orarmos pedindo para Deus encher a vida de vocês que vocês não querem. Infelizmente, eu já ouvi algum de vocês falarem que para que eu vou querer receber o Espírito Santo? Eu não quero receber o Espírito Santo. Gente, que absurdo! O Espírito Santo é o seu maior amigo. Se você não tem o Espírito Santo, se você não é amigo do Espírito Santo, você não é amigo de Deus. Você precisa ser amigo de Deus, assim como Abraão. Para você não ter tudo aquilo que você tem destruído com fogo. E ainda até a sua própria esposa. Mas vamos orar nesse exato momento? Vamos orar agradecendo a Deus por tudo. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa lição maravilhosa que Deus nos ofertou nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, graças nós te damos por tudo. O Senhor é um Deus bondoso. O Senhor, sim, Pai, é um Deus que nos ama. Somente o Senhor, Pai, nos ama, principalmente por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário. Graças nós te damos, Senhor, por causa do teu grande amor pelas nossas vidas. Que o Senhor, Pai, venha estar cada dia nas nossas vidas, Senhor, com o teu Santo Espírito. Que o Senhor, Pai, venha estar iluminando a vida de cada junior, Senhor. Que o Senhor venha estar, Pai, iluminando os nossos olhos espirituais, para nós enxergarmos o quanto nós somos, Senhor, dependentes de Ti, o quanto nós somos dependentes do Teu Santo Espírito e do Seu amor, Senhor. Que o Senhor, Pai, venha nos resgatar, Pai, de nós mesmos.
Se houver algum junior que está, Senhor, vivendo uma vida no meio de pessoas ímpias, assim como Ló vivia rodeado de pecado, Senhor, que o Senhor venha estar enviando anjos para resgatá-los e tomá-los pelas mãos, e que o Senhor, Pai, venha ferir de cegueira os inimigos deles, Pai, e venha resgatar com as suas mãos fortes e poderosas. Senhor, que não haja ninguém no nosso meio como a mulher de Ló, que olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal, mas que possamos todos nós estarmos como Abraão, que depois teve o seu nome transformado para Abraão, que possamos ser, Pai, amigos do Senhor, que possamos ter o Espírito Santo nas nossas vidas, que possamos sermos cheios do Espírito Santo nas nossas vidas, para a honra e glória do seu santo nome, Senhor. Enche as vidas de cada um dos juniores da tua presença. Que o teu Santo Espírito, Senhor, venha neste exato momento visitar cada um deles, do menor, Senhor, até o maior. Seja daquele que se consideram mais miserável, daqueles que se consideram mais pequenos, até aqueles, Pai, que se consideram autossuficientes, ou daqueles que se consideram, Pai, muito cheios. Pai, nos ajude. Graças te dou por essa aula maravilhosa. Em nome de Jesus, Pai, agradeço pelo teu sangue, pelo teu sacrifício na cruz. Que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém, amém. Até a próxima. Tchau.